do Cerrado, trilheiros do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Estamos aqui novamente no canal do YouTube dos Caminhantes do Cerrado para aqui mais um bate-papo aqui com a Araucária Expedições, que é nosso parceiro para fazer a tão desejada e sonhada travessia Petrópolis-Teresópolis. Essa é uma das travessias consideradas entre as 10 mais lindas e muito desejada também por vários trilheiros. Sabemos que ela tem um grau de dificuldade técnico, mas acredito que os caminhantes cerrados estão preparados aí para essa travessia. O Leonardo é o fundador aí da Araucária Expedições, é nosso parceiro, já está conosco desde o ano passado, tem uma boa experiência, guia de montanha aí dessa região aí da Mantiqueira, e está conosco em outras travessias também. Seja bem-vindo mais uma vez, Leonardo, agradeço a presença de vocês e das pessoas que estão aqui participando. Espero que seja bastante produtivo esse nosso bate-papo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, para vocês receberem aí as notificações de quando tiver vídeo. Já tem muita coisa lá legal para assistir, sobre trekking, sobre orientações de trekking, e também bate-papo sobre travessias lindas, que nós já fizemos ou que ainda vamos fazer esse ano. Leonardo, fica à disposição, o espaço é seu. Obrigado, Rose. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria da gente estar junto em mais uma expedição. Eu já estou perdendo as contas aqui de quantas foram bastante, e tem mais um punhado para esse ano aí, e vamos que vamos. Acho que a parceria, quando é boa, ela tende a só crescer, e é isso. Da minha parte aqui, pode contar comigo, e vamos que vamos. É um prazer estar aqui com vocês. De novo, ontem a gente esteve aqui numa reunião, então hoje a gente está falando de outra. Então é isso, vamos falar um pouquinho dessa travessia, vamos falar um pouquinho dessa aventura que vai ser a primeira travessia de montanha que a gente faz junto. Já tem quase 2 anos, né, Rose, que a gente está conversando aí, que a gente está nessa parceria, e agora vai sair. Não é a primeira, eu estou dizendo que é a primeira, mas não é. A gente já fez Cerro Castilho, que foi a primeira internacional e a primeira de montanha nossa. Então, essa vai ser a nossa primeira travessia de montanha no Brasil. Então, é um marco aí. Então, é isso. A gente vai vamos começar muito bem, vamos começar numa das travessias, simplesmente numa das travessias mais bonitas do Brasil. Petrópolis-Teresópolis, ela é conhecida na galera, aí no pessoal de trilha, no meio do montanhismo, no meio do pessoal das trilhas, como a travessia de montanha mais bonita do Brasil. E eu não vou mentir, eu não vou falar que não não vou falar que é a segunda, não vou falar nada disso, porque o bicho é bonito. Então, eu tenho que concordar com isso. A gente vai ficar 3 dias, a gente vai fazer uma travessia de 3 dias, a gente vai sair da cidade de... a travessia, o nome oficial dela é Petrópolis-Teresópolis. Só que a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer Teresópolis-Petrópolis. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. A dificuldade, acho que é muito parecida. As belezas que a gente vai ver é muito parecido. Eu acho que mais é uma questão mais logística, algumas facilidades que a gente consegue encontrar na parte logística. Então, eu achei melhor a gente fazer uma alteração e começar por Teresópolis e terminar em Petrópolis. Mas, assim, não se preocupem que não vamos perder nada. Vamos aproveitar cada centímetro dessa travessia. E vamos aproveitar muito, 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 muito. Eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês, a Rose vai colocar para a gente. E aí a ideia é que, assim, eu vou falar um pouquinho do parque, vou falar um pouquinho de como é que vai ser cada dia. Bem resumido, mas meio que falando um pouco de tudo. E aí, no final de tudo, eu vou abrir um espaço para quem tiver dúvida, pode perguntar, a gente vai... não sei se tem dúvida no chat, se alguém colocou, se não colocou e quiser colocar, pode colocar, que aí no final a gente vai responder essas dúvidas. Vocês podem, no final, levantar a mão também, a gente vai conversando, e aí acho que é mais ou menos isso. E eu estou no grupo também, eu estou nos 2 grupos. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá, pode me perguntar. Eu andei meio sumido esses dias das redes sociais aqui, até do próprio WhatsApp, mas estava uma correria doida. Agora eu voltei, agora eu estou com os dias mais tranquilo.
Então, agora, até o meio do mês que vem, eu consigo responder vocês aí rapidinho. Vamos começar, então. Já botei uma foto aí, já bem bonita, que é dos Portais de Hércules, que é um dos lugares onde a gente vai passar. E é isso, Travessia Petrópolis-Teresópolis. Aí eu mantive o mesmo nome, mas pensa que a gente vai fazer Teresópolis-Petrópolis. Pode passar, Rose, por favor. Aí vocês têm o mapinha do Brasil, a travessia fica no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio, mais ou menos uns 70 quilômetros, 50 quilômetros, em linha reta aí, da cidade do Rio de Janeiro. Lá está o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O Parque Nacional é uma unidade de conservação federal de proteção integral. Ele foi criado em 1939. Ele é o terceiro parque nacional mais antigo do Brasil. Então, é um parque bem importante, é um parque que, em 1939, já estamos aí com muitos anos, aí já quase 80 anos de parque, 80 e alguma coisa, sou ruim de conta, gente. 80 e alguma coisa. É um dos parques mais importantes do Brasil. Foi nesse parque que se desenvolveu o montanhismo no Brasil. Essa região de Petrópolis, Teresópolis, essa região do Rio de Janeiro, junto com a região de Curitiba, ali do Paraná, Curitiba, Morretes, aquela região ali das montanhas do Paraná, foi nessas duas regiões onde o montanhismo no Brasil começou a se desenvolver. Há muito tempo atrás, as vias de escalada, tem via de escalada nesse parque, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, com mais de 100 anos. Vias de escalada que até hoje as pessoas vão lá para escalar essas vias. Então, podemos dizer que esse parque é o berço da escalada no Brasil e o montanhismo também. O montanhismo no Brasil, se ele chegou onde ele chegou até hoje, muito disso foi por conta desse parque. Então, esquecendo a parte de beleza disso, a gente falando da parte histórica das montanhas, Serra dos Órgãos é muito, muito importante para a gente nesse nível. É um dos parques hoje, é o parque onde tem mais trilhas, quilômetros de trilhas no Brasil. São mais de 200 quilômetros de trilha, tem trilha suspensa, que é acessível a cadeirante, tem trilhas pesadas, como essa trilha que a gente vai fazer, que é a trilha de Petrópolis-Teresópolis, tem trilhas curtinhas, tem trilhas que levam a mirantes, tem trilhas que levam a paredes de escalada, e aí quando você chega nessa parede de escalada, você vai escalar de vários níveis, de todos os tipos de escalada, escaladas fáceis, escaladas esportivas, escaladas com vários dias você fica vários dias na parede escalando, 2 dias, 3 dias. Então, assim, é muito importante. É um dos parques, se não for o parque mais importante do Brasil, quando a gente fala em montanhismo. E o nome Serra dos Órgãos, ele tem esse nome porque quando a gente passa pela estrada, a gente vê as formações rochosas, Dedo de Deus, Dedo de Nossa Senhora. A gente olha essas montanhas, elas lembram antigos órgãos, aqueles órgãos de tubo das igrejas católicas. Então, é muito parecido. Quando você olha, assim, você olha para aquilo, não tem como você não pensar nesse instrumento. Então, por isso que ela tem esse nome, Serra dos Órgãos. Pode passar, Rose, por favor. Aí a gente tem um mapinha, que a gente tem mais ou menos uma noção de como que vai ser a nossa travessia. Bom, como o próprio nome já fala, a travessia liga as duas cidades, Petrópolis a Teresópolis. É um caminho por cima da montanha. Existe uma estrada que faz essa ligação, mas a gente vai passar por cima da montanha. A estrada meio que contorna o parque, a gente vai meio que passar por cima do parque, por 3 dias de caminhada, e vamos chegar de uma cidade a outra. No nosso caso, a gente vai de Teresópolis a Petrópolis. Então, aí a gente tem um mapinha, a gente consegue ver, legal, a gente consegue ver na beiradinha as duas cidades, tanto Teresópolis quanto Petrópolis, e aí cada cor da trilhazinha a gente tem um dia. Então, o primeiro dia vai ser um dia de subida, a gente vai da Portaria de Teresópolis até a Pedra do Sino. Segundo dia, a gente vai da Pedra do Sino, que é o dia realmente de travessia, que é da Pedra do Sino até o Açu, e o terceiro dia a gente vai do Açu descer na montanha, sentido a Portaria de Petrópolis. Esse é o
é o caminho que a gente vai percorrer, esses são os lugares onde a gente vai andar. Então, meio que assim, de antemão, assim, de cara, a gente já pode perceber nessa foto que o primeiro dia é um dia de subida, é um dia que a gente vai subir bastante, a gente vai sair da cidade, e vai subir 1.000 e tantos metros, 1.100 e alguma coisa de metros, muita coisa, quase 1 quilômetro na vertical. O segundo dia, que é o dia amarelinho aí, é um dia que a gente já vai estar na faixa dos 2.000 metros, 2.100, 2.200. Então a gente vai subir algumas montanhas, descer outras pequenininhas e vamos manter essa faixa de altitude. A gente não vai voltar para baixo para depois subir de novo. Então a gente vai meio que manter essa linha dos 2.000 metros. Às vezes desce um pouquinho mais, às vezes sobe um pouquinho, mas sempre dentro do campo de altitude, da parte de 2.000 metros. E aí, no terceiro dia, depois que a gente sair do Açu, a gente vai andar pelo Açu um trechinho dentro no Açu, meio que mais reto, e depois a gente vai começar a descer. A gente vai ter uma descida, praticamente porque a gente subiu, a gente vai descer. Então, são praticamente 1.000 metros de descida no terceiro dia. E vamos chegar na portaria de Petrópolis. Aí, na portaria de Petrópolis, quando a gente chegar lá, vai ter uma van que vai pegar a gente e vai levar a gente de volta para Teresópolis. A gente vai, não vamos precisar levar a gente, vocês estão vindo do Rio de Janeiro, tem gente que vai ficar mais tempo, tem gente que vai voltar depois, ou vai chegar antes, então vai ter um pouco mais de equipamento, então não vamos ter que levar esses equipamentos todos para a montanha. A gente vai deixar isso em Teresópolis, guardadinho num armário lá, e no final da travessia a gente vai voltar para o mesmo lugar onde a gente dormiu a primeira noite, vai ter acesso à roupa limpa, vai ter acesso às nossas coisas, para depois voltar para o Rio ou seguir viagem, quem for tocar. Em resumo, esse é mais ou menos o que a gente vai fazer. Agora eu vou falar um pouquinho por dia, um pouquinho dia a dia como é que vai ser. O primeiro dia, a gente estava conversando aqui, eu coloquei só uma data, eu coloquei só a segunda data, coloquei aí, do dia 16/8, mas o pessoal que vai fazer no primeiro grupo, esse é o dia 9 também, é o dia 9 ou o dia 16. Esse dia, que é o nosso primeiro dia, como que é a programação? Vocês vão chegar no Rio de Janeiro, a gente vai definir ainda qual que é o aeroporto, vamos definir um ponto de encontro depois no grupo, mas provavelmente vai ser o aeroporto, precisamos definir qual dos aeroportos que vai ser. Eu creio que o avião de Brasília chegue só em um dos aeroportos, então creio que fique fácil da gente definir, identificar qual que é esse aeroporto. Eu não tenho essa informação aqui agora, mas depois no grupo, alguém que já comprou passagem, a gente pode alinhar isso e ver qual que é o aeroporto que a gente vai se encontrar. Então, a ideia do primeiro dia é essa, é um dia de deslocamento, a gente vai se encontrar no Rio de Janeiro, no aeroporto, vai ter uma van esperando vocês quando vocês chegarem no aeroporto, no horário que a gente combinar, e essa van vai fazer um deslocamento de mais ou menos 2 horas, mais ou menos 100 quilômetros do aeroporto do Rio de Janeiro até a cidade de Teresópolis. Então, são mais ou menos isso, uns 100 quilômetros, e a van vai levar vocês para Teresópolis. Então, esse é um dia de deslocamento, vocês vão chegar, não tem muito o que fazer, um dia mais é de deslocamento. A parte bonita, o ponto de interessante desse dia é as estradas ali que sobem a serra para Petrópolis são muito bonitas. Aí nessa foto vocês já conseguem ter uma noção do porquê Serra dos Órgãos. Tem uns mirantes bem bonitos, é uma serra bem bonita. Então, nesse dia 16 ou dia 9, para quem está no primeiro grupo, esse vai ser a programação do primeiro dia. Aí a gente vai dormir em Teresópolis, pode passar, Rose, por favor. A gente dorme em Teresópolis, no outro dia a gente acorda bem cedo, não bem cedo, o parque abre às 7 horas. A gente vai acordar umas 6 e pouquinho, vamos tomar um café da manhã no hotel, e a van vai pegar a gente no hotel e levar a gente para a entrada do parque, para a portaria de Teresópolis, que é onde a gente vai estar dormindo. Então a gente vai dormir em Teresópolis, a cidade onde a gente vai começar. Vamos dormir em Teresópolis, a van leva a gente para a portaria, a gente faz o check-in ali, vamos dar entrada no parque, todo mundo tem que levar um documento, um RG, para confirmar que é a gente mesmo, lá tem que comprar os ingressos, o ingresso não pode ser transferido para outra pessoa, eles pedem documentação, então a gente tem que levar essa documentação, e vamos fazer o check-in. Feito o check-in, umas 7 horas mais ou menos, a gente vai começar a nossa caminhada.
A gente vai caminhar mais ou menos, eu botei 7 horas de duração. Eu creio que vai ser menos, eu creio que não chega a isso tudo. Eu creio que em umas 5 horas a gente já está lá no nosso local de pernoite. Então, lembra que eu mostrei lá naquele mapinha? É um dia que a gente vai subir, é um dia que a gente vai subir 227 metros em 9 quilômetros de caminhada. Então, é bastante, mas não é nada exagerado, assim. É uma trilha que, falando em quilômetro, é muito pouco, mas falando em altitude já começa a ser bastante coisa. Então, por isso que eu estou colocando. Pô, Léo, a gente vai andar quase 1 quilômetro por hora, 1,5 km por hora, é mais ou menos isso. Como é muita subida, a gente vai parar, vai ter alguns lugares de descanso, alguns lugares para tirar foto, lugares para comer. Então, a gente vai fazer várias paradas durante o dia. E o nosso objetivo é chegar nessa fotinha no abrigo 4. Deixa eu já aproveitar e falar uma coisa bem importante sobre abrigo, sobre onde vamos dormir. Quando a Rose me pediu para montar essa travessia, ela falou, Léo, eu quero dormir num abrigo, nos refúgios, eu não quero ter que dormir em barraca. Aí eu fui ver como é que estava a situação dos abrigos com relação ao parque. O parque, ele é um parque nacional, só que tem uma empresa que cuida desse parque. É uma concessão para essa empresa ela cuida desse parque. Hoje, a situação como está hoje, e como eu creio que vai estar no dia que a gente for fazer a expedição. Hoje está proibido pernoitar dentro do abrigo. Os abrigos, eles hoje funcionam, eles foram criados para que a gente pudesse dormir dentro deles. Tem uma quantidade de pessoas, a gente vai lá e faz essa reserva e pode dormir dentro do abrigo. Só um segundinho, gente. Só um segundo. Desculpa. Então, a ideia é que a gente possa dormir dentro do abrigo. Só que, com esse processo de concessão, que é relativamente novo, a empresa que assumiu, ela quer mudar isso, ela quer fazer um abrigo maior, ela quer construir um abrigo, ela quer reformar esse abrigo, ela quer mudar alguma coisa do jeito que está. Então, hoje, o abrigo ele funciona como uma base operacional, uma base avançada para os brigadistas do parque, para os guarda-parques. Então, hoje a gente não pode dormir no abrigo, só os guarda-parques podem estar utilizando o abrigo. Eu creio que eu imaginei, eu estava pensando que até agosto, que isso já fosse estar liberado, a gente fosse poder dormir dentro do abrigo. Só que até onde eu fiquei sabendo, a concessão, eles querem desmanchar esse abrigo, eles querem lá derrubar tudo e construir um abrigo novo, maior. Se realmente for acontecer isso, não vai ficar pronto até a nossa ida. E muito provavelmente, até agosto, esse abrigo eles não vão ter resolvido isso, é isso que eu quero dizer. Então, a princípio, hoje é 90% de chance de que a gente vai fazer essa trilha com barracas, com acampamento. Então, a princípio, eu creio que está bem difícil a condição da gente conseguir fazer e dormir dentro dos abrigos. Qual que é a questão para a barraca? Se a gente for dormir em barraca ou em abrigo, a gente vai ter que levar roupa de dormir, a gente vai ter que levar saco de dormir, a gente vai ter que levar isolante, essas coisas. Independente se a gente vai dormir no abrigo, que no abrigo não tem camas, ele é como se fosse um tabuladão grande, a gente leva o nosso isolante, bota o isolante no chão e dorme dentro do nosso saco de dormir. Então, com abrigo ou sem abrigo, a gente tem que levar isolante e saco de dormir. Se o abrigo não estiver disponível, a gente vai ter que dormir em barraca. Essas barracas, eu, a Araucária, vamos levar essas barracas. Vocês não vão ter que carregar a barraca morro acima. A gente vai disponibilizar as barracas, eu vou pegar as minhas barracas que eu tenho e vou levar para vocês, e vocês não vão ter que carregar essas barracas. Então, independente se a gente vai dormir num abrigo, o que muda um pouco acaba sendo a questão de conforto. O que eu, Léo, acho sobre isso? Eu já dormi em barraca e eu já dormi num abrigo. O abrigo, é o que eu falei, é como se fosse um quarto gigante, com várias pessoas dormindo no chão, uma do lado da outra. É um festival de ronca nesse abrigo, é um festival de gente que levanta para ir no banheiro, acende lanterna, apaga lanterna, pisa, na hora que pisa, o piso é de madeira, faz um barulho danado. Então, você está toda hora acordando. Então, do meu ponto de vista, o que eu penso? Dormir em barraca, eu acredito que acaba sendo mais confortável, menos problemático do que dormir no abrigo. No abrigo, você acaba tendo vários problemas, assim, por conta disso que eu acabei falando. Então, vamos partir do princípio que a gente vai dormir em barraca.
Então, a gente vai levar as barracas, vocês vão levar saco de dormir e o isolante de vocês, depois eu vou falar um pouquinho sobre equipamento, e a gente vai dormir nesse lugar. Vocês conseguem ver aí que tem as barraquinhas montadas aí em frente o abrigo. Então, a ideia do primeiro dia é isso. Chegando no abrigo, nesse ponto, na Pedra do Sino, a gente vai chegar, creio que a gente vai chegar lá antes do pôr do sol, creio que a gente vai chegar umas 4, 5 da tarde. Então, a gente vai ter um tempinho de descanso. Esse abrigo está num lugar mais fechadinho, meio que num valezinho, vamos dizer assim, num buraco, mais escondido, mais protegido do vento e das intempéries da montanha. E aí, saindo do abrigo, tem uma trilha de 40 minutos, mais ou menos, que a gente vai chegar, vai montar as barracas, vão estar lá montadas, e a gente vai se organizar, se estruturar ali, se ficar ali no abrigo. E aí, na hora do pôr do sol, mais ou menos no final no começo da noite, final da tarde, quando começa o pôr do sol, quem quiser, quem tiver disposição, pode sair e ir até o cume da Pedra do Sino. É uma trilha de mais ou menos 40 minutos, 1 hora, que a gente pode ir na Pedra do Sino para ver o pôr do sol da Pedra do Sino. Então, a gente leva a lanterna, leva uma blusa de frio, vai preparadinho, leva uma coisinha para comer lá em cima, vê o pôr do sol, acabou o pôr do sol, a gente desce de volta para o acampamento. Passamos a noite no acampamento. Aí a gente vai preparar uma comida para vocês ali no acampamento, a gente vai fazer um jantar ali, e vamos dormir nas barracas. Aí no terceiro dia, pode passar, Rose, por favor. Terceiro dia a gente acorda, que é o dia 18, para o pessoal do... Eu botei... dia 18, e dia 11 para o pessoal do primeiro grupo. Esse dia é o dia que a gente vai sair do Sino, da Pedra do Sino, e vai até o Morro do Açu. Esse é o dia mais difícil do nosso trek, é um dia que a gente vai passar por cima da montanha, então esse é o dia mais complicado. A gente vai acordar bem cedo, vamos acordar a hora que o sol nascer, umas 5h30, 6 horas, a gente vai começar a levantar, se organizar, e vamos começar a arrumar nossas coisas, ali dentro da barraca mesmo, arrumar a mochila, guardar as coisas que não vai usar, começar a se preparar para a caminhada. Vamos tomar o café da manhã, a gente vai fazer um café da manhã, preparar um café da manhã para vocês ali também. Vamos fazer um café da manhã e vamos sair 7 horas, 7h30 mais ou menos, a gente vai começar a caminhar. Vamos sair do Sino e vamos até o Morro do Açu. O Morro do Açu é esse que está na foto de cima. Esse é um dia de 7 quilômetros e mais ou menos uns 600 metros de desnível. Entre sobe, desce um pouquinho, depois sobe mais um pouquinho. Cada vez que a gente sobe um pouquinho, a gente coloca isso na continha. E no final do dia, a gente vê tudo aquilo que a gente somou, vai dar esses 600 metros de desnível, de subida. Então, mais ou menos isso. Então, é a metade, praticamente, do primeiro dia, do primeiro dia de trek. E o quilômetro também é um pouco menos, são 2 quilômetros a menos. O primeiro dia são 9, esse dia são 7. Só que esse é um dia que a gente vai subir muito, descer muito, subir muito, descer muito. Então, a gente vai ter... É um dia bem técnico, é um dia bem desafiador, é um dia que eu mudei a logística pensando nisso. O que acontece? A gente começa a caminhar, mais ou menos 1 hora de caminhada, a gente vai chegar no primeiro trecho técnico da travessia, que é o Cavalinho. O Cavalinho, eu não sei se eu não sei se vocês já viram vídeo, já ouviram falar dele, desse trecho da travessia. O Cavalinho, na minha opinião, ele é o ponto mais difícil de toda a travessia. Ele é uma pedra, ele é como se fosse um corredor que a gente tem que passar. A gente tem uma pedra do lado de cá, que é a pedra do Sino, e do lado de cá é meio que uma descida. E a gente meio que passa por um trecho, meio que descendo esse trecho para chegar no Cavalinho. Depois vocês procuram, deem uma olhada no YouTube, bota lá, trecho do Cavalinho, Petrópolis-Teresópolis. Aí vocês vão ter alguma ideia de como que é esse trecho. Por que eu mudei a direção da travessia? É um trecho técnico, é um trecho de escalameada, é um trecho que a gente vai usar equipamento de escalada. Eu vou colocar cadeirinha de escalada em vocês nesse momento. Eu vou colocar uma corda e eu vou descer vocês por um procedimento de escalada, que é como se fosse um procedimento parecido com um rapel. Só que eu que vou descer vocês. A gente vai fazer um procedimento técnico e a gente vai descer vocês em segurança por esse trecho do Cavalinho. É um trecho curto, é um trecho que é pequeno,
só que ele tem algum risco. Então, por ter algum risco, a gente prefere usar o equipamento, deixar todos vocês em segurança, ser bem redundante quanto a isso, e deixar vocês mais confiantes também para poder passar isso. Então, é um ponto delicado da travessia, é um ponto complicado, é um ponto que pode ser que alguém tenha medo de altura. Ah, eu tenho um pouco de medo de altura. Você vai ter bastante dificuldade nesse momento. É um trecho que demanda que você não tenha medo de altura. Se tiver medo de altura, vai ter muita dificuldade. E dependendo de quanto medo de altura você tem, você vai ter que voltar. Você vai ter que abandonar a travessia nesse momento, porque é um trecho que realmente ele é um pouco exposto. Você olha para os lados, assim, você está num lugar alto, e te dá um pouco de sensação de medo. É o que eu falei, a gente vai estar com equipamento de segurança, equipamento de escalada, os outros guias, todo mundo está muito acostumado com isso, a gente tem curso de segurança desse tipo. Então, assim, isso para a gente não é nada novo. Então, a gente vai fazer o máximo para minimizar qualquer desconforto que vocês tenham. Mas esse é um ponto que vai dar um pouquinho de medo em vocês. É meio que uma coisa que é normal. Mas a gente vai fazer isso com total segurança. Desceu do cavalinho, aí a gente vai meio que descer por essa pedra, vamos fazer o procedimento de segurança, vamos descer e vamos chegar num segundo ponto, que é o ponto do mergulho. O ponto do mergulho, ele é um pouco mais tranquilo que o cavalinho, é o segundo ponto técnico da travessia. A gente vai fazer uma subida, a gente meio que sobe escalameando por umas pedras, mesma coisa, a gente vai botar a corda de segurança, a gente vai botar a cadeirinha de vocês, na verdade não é nem que tirado, porque a cadeirinha que vocês vão estar usando no primeiro momento, vocês vão continuar com ela e vão subir esse trecho do mergulho usando o equipamento de segurança. É mais tranquilo do que o cavalinho eu acho que é o pior de todos, mas é um trechinho que tem que ir com cuidado, a gente vai ter que usar as mãos, talvez precise tirar as mochilas nesse momento, fazer uma corrente para todo mundo passar a mochila um para o outro. Se tiver molhado é um pouquinho mais complicado, mas em agosto costuma ser bem seco, então eu creio que a gente não vai ter problema. Mas é um trecho delicado também. Mais tranquilo que o cavalinho, mas é um trechinho delicado. Eu creio que aqui a gente vai passar bem tranquilo. Aí a gente vai chegar, e mais para frente, tipo 1 hora depois disso, 1 hora, 1h30 depois disso, a gente vai chegar no trecho do elevador. O trecho do elevador é como se fosse uma via ferrata, uma via de escalada ferrata. Tem alguns grampos na pedra, o pessoal fez uns grampos meio que nesse formato aqui, assim, eles pegam um vergalhão, dobra ele assim nesse formato e prende ele na pedra. Então ele fica como se fosse alguns degraus, uma escadinha. Sabe aquelas escadinhas que a gente sobe? É como se fosse um desses. Nesse caso a gente vai descer. Ela é bem positivo, a escadinha ela meio que ajuda para quando está muito molhado, às vezes chove, e aí quando chove é bem ruim de passar lá. É uma pedra, deve ter, sei lá, uns 10, 12 metros de desnível, de descida, mas é tranquilo de fazer. Perto do cavalinho e do mergulho, eu acho que vocês vão tirar bem de letra, é bem tranquilo. A gente pode botar uma corda lá se for necessário, é um trecho mais tranquilo, mas é um outro trecho delicado da travessia. Por que eu mudei? Por que eu inverti? Porque o cavalinho ao meu ver, é o mais difícil desses 3 pontos. Se a gente faz de Petrópolis para Teresópolis, a gente vai ter caminhado um dia, no final do segundo dia, a gente vai chegar no cavalinho. Se chegar nesse ponto no final do segundo dia e alguém, por um acaso, tiver muito medo, tiver algum problema com vertigem, com altura, ou simplesmente não conseguir passar por ele, essa pessoa vai ter que descer por 2 dias, ela vai ter que voltar para trás, dormir onde dormiu a primeira noite, no outro dia voltar para Petrópolis. Então, é uma dificuldade muito maior se caso aconteça isso. Agora, como a gente, nesse sentido que a gente vai fazer, se a gente chegar ali, alguém, não, Léo, eu não quero fazer, eu quero voltar. Beleza, a pessoa volta para trás e um dia, no final desse mesmo dia, ela já está lá em Teresópolis. Então, é mais tranquilo para ela. Vamos mandar um guia junto, lógico, se alguém tiver essa necessidade. Eu creio que não. Eu acho que pode acontecer, mas eu sou bem confiante com o pessoal dos caminhantes, eu já conheço os caminhantes, eu já sei a fama dos caminhantes,
Então, eu fico bem tranquilo, porque eu creio que a gente não vai ter problema nenhum com isso. Estou passando, porque assim, são lugares complicados, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que isso é uma coisa incontrolável, é uma coisa que tudo bem, você está ali e tem pessoas que ficam mais tranquilas e tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com a altitude, com a altura. Então, essas pessoas, o meu recado mais é para essas pessoas. Qualquer coisa pode me chamar no grupo, entra lá, me manda uma mensagem, a gente conversa, eu explico cada coisa novamente. Mas é isso, acho que dá para a gente fazer, a gente vai fazer tudo com total segurança. É o que eu falei, eu tenho muita experiência com isso, os outros guias, um é o Grandão, o pessoal já conhece, que vai estar junto, o Grandão escala, conhece bastante de procedimento de escalada. A gente vai ter um guia local também, a gente vai estar com um guia ali de Petrópolis, de Petrópolis não, de Teresópolis, que ele conhece bem a região, então ele vai estar ali para dar todo o apoio para a gente. Eu conheço bem também a região, então, assim, vocês podem ficar tranquilos que tudo que a gente está fazendo é meio que redundante, é o que eu falei, segurança para a gente é um negócio redundante. Então, se tiver duas formas, tem uma coisa que, uma maneira de fazer em segurança, tá bom. Beleza, tem como fazer de duas maneiras a segurança ser duas vezes mais? Beleza, tem como. Então, vamos fazer a segurança ser duas vezes mais. A ideia é essa para não ter nenhum tipo de problema. E é aquela coisa, vocês estão indo para se divertir, vocês estão indo para passear, vocês estão indo para curtir esse lugar maravilhoso. Então, tem que ser maravilhoso. Então, a ideia nossa é justamente essa, é fazer tudo bonitinho para que a gente aproveite o máximo possível, porque é o que eu falei, vocês vão entrar num dos lugares que é o berço do montanhismo, é a travessia mais bonita do Brasil, é um lugar que vocês estão há bastante tempo querendo fazer, então, assim, é um lugar que tem uma energia muito legal, e essa energia vai estar com a gente ali na hora que a gente estiver lá na montanha. Então, vamos preocupar com a segurança, com as coisas, tudo, mas vamos preocupar principalmente em ir lá para se divertir. É o que eu costumo falar para a galera. Não adianta nada, tudo que a gente fizer for um negócio seguro, for um negócio legal, tudo, e não for divertido. Então, a ideia é que seja bem, bem divertido. E eu estou aqui para fazer que seja bem divertido para vocês. Passamos esses trechos, a gente vai chegar nessa... Não, pode voltar, Rose. Pode voltar um pouquinho ainda. Opa. Bom, ainda nesse segundo dia de trilha, a gente vai chegar no Açu. No Açu. Aí a gente vai acampar no Açu. O Açu é a mesma coisa. Tem um abrigo lá no Açu. Esse abrigo vai estar sendo utilizado pelos guarda-parques. A gente não vai poder dormir dentro do abrigo. Então, tem a área de campo. A gente vai acampar nesse abrigo, do lado do abrigo. Uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre os abrigos. Tanto sobre as áreas de camping, tanto a primeira quanto a segunda, a gente tem água. No abrigo a gente tem água disponível, então a gente pode encher as garrafinhas, a gente pode usar. E a gente tem banheiro. Tem banheiro vaso sanitário, privada, e tem banheiro para tomar banho. O banheiro para tomar banho, ele é de água fria. Mas se alguém quiser tomar banho, tiver muita, muita, muita coragem e quiser entrar na água fria, pode entrar e pode tomar banho. E tem banheiro. Então tem banheiro, tem água. Oi. Só sobre o banheiro rapidinho, só uma pergunta. Tem um limite de tempo, não tem o banho? Ou não? O banho, esse limite de tempo para o banho é o banheiro quente que tinha antigamente dentro do abrigo. Tá. Esse banheiro, como o abrigo está desativado, esse banheiro com banho quente ele está desativado também. O único que tem disponível hoje é o banho gelado no banheiro para as pessoas que ficam acampadas, que é um banheiro que fica do lado de fora. Entendi. E só mais uma perguntinha sobre o camping. Qual que é o lugar mais gelado? É o Morro do Açu ou a Casa do Sino? Que faz mais frio? O Morro do Açu é mais aberto, não é? Venta mais? O Açu, ele venta um pouco mais, ele tem um pouco mais de exposição. O Sino, não sei se você viu, ele tá no meio de uma florestinha, assim, ele está mais abrigado um pouquinho. O Açu, ele é um pouco mais frio, sim. Ele tá um pouco mais alto também. Tá.
Então, a gente vai chegar nesse terceiro dia, no final do terceiro dia, que é o segundo dia de trekking, e a gente vai dormir, vamos fazer um jantar lá de novo também nesse dia, vamos estar com as barracas lá. Dá para a gente ver o pôr do sol, é um lugar que, diferente do Sino, o Açu, a gente já está num lugar mais alto, então a gente consegue ver o pôr do sol ali, é bem bonito, a gente tem uns lugarzinhos ali que a gente consegue subir para tirar foto, que é tudo bem pertinho do acampamento ali. Esse dia, pode passar, Rose, fazendo favor. No quarto dia a gente já consegue ver o nascer do sol lá do Morro do Açu também. Então, de dentro da barraca mesmo, dependendo da forma que a gente conseguir montar a barraca, às vezes você só abre a portinha da barraca e você já vê o nascer do sol lindão nascendo ali na frente. Então, é bem bonito. Então, esse dia eu aconselho para que todos acordem bem cedinho, coloquem suas roupas quentinhas e vão ver o nascer do sol, porque é bem bonito, é um negócio único, assim. Do Morro do Açu, a gente tem uma vista bem legal também. A partir do segundo dia, quando a gente chega no topo do Sino, a gente já começa a ver o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, a gente já tem uma vista bem legal. Mas do Açu, a gente tem a vista privilegiada, assim, a gente sai à noite, assim, da barraca, a gente vê toda a cidade do Rio de Janeiro lá embaixo, vê o mar, é bem bonito. A noite no Morro do Açu é um negócio, assim, surpreendente também. Tomara que a gente pegue um dia bem aberto, bem bonito, e que a gente consiga ver, dá para ver o Cristo Redentor, é uma vista única, assim, acho que é um dos pontos mais bonitos da travessia, é o Açu. Quarto dia de travessia, e quarto dia de expedição, terceiro dia de travessia. Esse é o dia que a gente vai descer. Então, a gente vai sair do Morro do Açu e vai até Petrópolis. Então, lembra que o mapinha lá que eu falei que tudo que a gente subiu, a gente vai descer. Então, a gente vai andar 8 quilômetros e vamos descer praticamente 1.116 metros, morro abaixo. Então, é um dia só de descida, bastante coisa. A ideia é que a gente saia cedo também, acorde, vê o nascer do sol, toma um café, desmonta, organiza as mochilas e desça já direto para a portaria de Petrópolis. Chegando na portaria de Petrópolis, a gente vai fazer o check-out, avisar lá o pessoal que a gente chegou, dar os nomes, tudo bonitinho para o pessoal. Daí a van vai pegar a gente ali na portaria de Petrópolis, vai fazer toda a volta lá por fora do parque e vai levar a gente de novo para Teresópolis. Aí acabou a parte de trekking, acabou tudo isso, e aí a gente vai tomar um banho bem gostoso lá no hotel, o hotel que eu separei para a gente ficar lá, é um hotel bem bacana, tá bem no centro. Se a gente quiser, de repente, se vocês quiserem sair esse dia para comemorar, eu acho que é um dia que vale bastante a pena, é um lugar que eu acho que é bem show, comer alguma coisa, eu acho que é bem legal isso. Todo mundo volta das travessias morrendo de fome, doido para comer uma comida diferente. Então, acho que esse dia, esse pernoite em Teresópolis, mais para isso, a confraternização, contar, lembrar, eu acho que isso é bem legal. E aí, no último dia, a gente vai dormir, no outro dia é o deslocamento de Petrópolis para voltar para o Rio de Janeiro. A gente vai combinar o horário, a ideia é que a gente saia cedo e leve vocês para o aeroporto do Rio de Janeiro, e aí quem for seguir viagem vai para outro lugar, quem for já tiver com passagem comprada, é mais ou menos umas 2 horas, então quem for comprar passagem ainda e quiser saber o horário de retorno, eu oriento que compre passagem de volta para casa depois do horário do almoço, meio-dia, do meio-dia para frente. Então, a ideia é que a gente saia de Teresópolis umas 8h30, mais ou menos 8, 9 horas da manhã, 10, 11 horas, mais ou menos, a gente está chegando no aeroporto. Então, compre passagem para depois de meio-dia, 1 hora, para caso tenha algum atraso. A serra ali ela é bem complicada, pode ser que tenha algum acidente, e aí interdite a serra e demora, a gente às vezes tem que fazer alguma volta com a van para chegar no Rio de Janeiro. Mais ou menos esse são os dias que a gente vai, são a programação de cada dia. Pode passar, Rose. Agora vamos a algumas informações importantes aqui sobre a expedição.
Primeiro, ponto de encontro. A ideia é que a gente se encontre no primeiro dia no aeroporto do Rio de Janeiro, que foi o que eu falei lá no começo. Eu creio que umas 2 horas da tarde, umas 14 horas, é um horário bom para a gente estar se encontrando lá, mas depois a gente pode alinhar isso no grupo, eu vou botar lá, mas vamos partir de, seja 2 da tarde, o nosso ponto de encontro no Rio, para a gente poder ter tempo de chegar em Teresópolis também, relativamente cedo, vocês puderem passear ali pelo centrinho, conhecer um pouco a cidade. Então, a ideia, mais ou menos, do ponto de encontro é esse. Eu coloquei Ribeirão Preto, não é Ribeirão Preto, aí eu usei da outra apresentação, agora que eu vi. Bom, vamos falar primeiro, antes de falar de alimentação, vamos falar um pouco sobre equipamento de montanha, equipamento de roupa, saco de dormir, essas coisas. Agosto já não está tão frio, mas ainda é um mês bastante frio na montanha. Apesar da gente estar no Rio de Janeiro, quando a gente está ali em Petrópolis, junho e julho, que são os meses mais frios do ano ali na região, junho e julho, vamos botar agosto também, é comum que a gente encontre temperaturas negativas. É comum que a gente, lá na serra, a gente pegue 2, 3 graus positivo. É mais comum ainda que a gente pegue 0 graus, 2, 3, 4, 5 graus negativo, 6 graus negativo à noite. É uma região alta, é uma região que venta muito, é uma região bastante úmida, é uma região que faz muito frio. Então, a ideia é que a gente vá preparado para enfrentar o frio forte, pegar menos 5 de temperatura, menos 5, menos 6 de temperatura. Pode ser que a gente não pegue, mas é melhor que a gente chegue lá e esteja preparado para aquilo e não pegue, do que a gente não vá preparado, chega lá, a temperatura baixa muito, entre uma frente fria, e a gente às vezes não durma à noite, não tem uma noite confortável, tenha uma hipotermia, possa ser que tenha alguma complicação. Então, a ideia é que a gente vá preparado para frio, parado para pegar temperatura negativa. Menos 2, menos 3, menos 5. Então, a parte de roupa, o que eu recomendo que a gente faça? Eu devia ter colocado um slide aqui, mas depois qualquer coisa eu mando lá no grupo. Quando a gente vai para lugares muito frios, assim, a gente usa um sistema de camadas. A gente usa 3 tipos de camada de roupa para se proteger do frio. A primeira camada é a camada de segunda pele, que a gente chama, a primeira camada, que é uma roupa mais apertadinha, que ela vai meio que tirar o suor do corpo, o contato do corpo, e jogar ele para o lado de fora, para as próximas camadas. E ele é muito importante. Então, a primeira camada é a segunda pele, o nome da roupa é segunda pele, e depois eu vou mandar isso lá no grupo para vocês, um slidezinho lá, para vocês terem mais uma noção. A segunda camada, que é a camada de roupa quentinha, é um fleece ou é uma pluma de ganso, uma roupa de pluma. Essa roupa é a roupa que vai manter a gente bem quentinho durante o frio. E a terceira camada é uma camada que é um corta-vento, é como se fosse uma capa de chuva que ela vai proteger a gente do vento. Ela é impermeável e ela tem uma proteção contra o vento. Então, essas 3 camadas de roupa juntas, elas fazem com que a gente não sinta frio. Então, é legal que a gente tenha esses 3 tipos de camada, tanto de blusa quanto de calça, para proteger a gente do frio. Meia, é importante a gente levar uma meia para dormir e uma ou 2 meias para caminhar. Durante o dia, costuma fazer calor, mas às vezes o sol se esconde, entra uma nuvem e dá uma esfriada. Então, a gente vai usar calça e uma camiseta para caminhar, basicamente, e aí a gente coloca e tira as outras camadas. A gente coloca o fleece, coloca o corta-vento, de acordo com o que a gente precisa ou não. A gente coloca e tira de acordo com a nossa necessidade. Então, é importante que a gente tenha essas três camadas. Durante o dia vai estar quente, mas pode acontecer isso, a gente tem que vestir alguma camada de roupa. E a hora que esquentar um pouquinho mais, a gente tira essa camada e fica colocando e tirando. À noite, costuma fazer mais frio, que é a hora que a gente vai precisar dessas camadas a mais de frio. À noite, a gente vai dormir em barraca. Então, vocês vão ter que levar o isolante de vocês e o saco de dormir. O saco de dormir, para quem não tem, é importante levar um saco de dormir que tenha a temperatura de conforto. Quando vocês vão comprar saco de dormir, ele às vezes tem 2 ou 3 temperaturas que eles mostram lá no saco de dormir. Temperatura de conforto, temperatura limite e temperatura extrema.
Muitos anúncios a gente vê na internet das pessoas oferecendo, e eles falam da temperatura extrema, vendendo o saco como se fosse de temperatura extrema, mas é importante para a gente a temperatura de conforto. Eu vou botar também no grupo falando uma coisinha falando sobre isso, mas a regra é mais ou menos essa, a gente tem que avaliar a temperatura de conforto quando a gente for usar um saco de dormir. Então, a temperatura de conforto para um saco de dormir que a gente vai usar nas montanhas tem que ser pelo menos de 0 graus. Então, a gente tem que ter um saco de dormir com temperatura de conforto de 0 graus para a gente poder dormir confortavelmente nessas montanhas. Se a temperatura for mais baixa, eu tenho um saco de dormir de temperatura de conforto de -5, de -10, eu posso levar? Pode, não tem problema nenhum. Que não pode levar um menor. Eu tenho um saco de dormir com temperatura de conforto de 5 graus positivo. Posso levar ele? Provavelmente você vai sentir muito frio à noite, se você levar só esse saco de dormir. Então, é melhor que vocês estejam preparados lá para não ter esse desconforto. E é desconforto até certo ponto. Dependendo de quanto frio faça, deixa de ser um desconforto e começa a virar uma coisa de segurança. Então, é muito importante que vocês levem as roupas de frio adequadas, tanto o saco de dormir quanto os sistemas de camada. E aí tem que levar uma luva, é bom levar uma luvinha de frio, um gorrinho, é bom levar aquelas bandaninhas que protegem as orelhas também, aquilo é muito bom para levar, boné, protetor solar, óculos de sol também, quem quiser levar é importante, saco de dormir, isolante que eu já falei, medicação, quem toma algum remédio, é importante levar esse remédio que toma. A gente leva kit de primeiros socorros, mas é importante que a gente não pode medicar ninguém, eu não posso dar um remédio para alguém, então eu nem levo medicação. Então é importante que, eu tomo, às vezes eu tenho dor de cabeça, eu tomo tal remédio. Leva esse remédio. Chegou lá, você sentiu dor de cabeça, você toma esse remédio. É mais ou menos essa a ideia. A gente não leva medicação para ninguém nas expedições. Bom, acho que a parte de vestimento é isso. Parte de calçado, trilha, como que é o terreno? Terreno, a gente vai andar 100% do tempo em terreno de montanha, trilha com pedra, com rocha, com mato, com vegetação de altitude o tempo todo. 100% do tempo a gente vai estar andando nesse tipo de terreno. Então, eu aconselho que vocês levem bota de caminhada, eu acho bom, ela tem uma proteçãozinha no tornozelo, ela tem um solado mais adequado, ela é impermeável, lá tem vários trechos que às vezes ficam meio úmidos, meio uns brejos, assim, e às vezes a gente vai de tênis e aí tem que meio que pisar nesse trecho, e aí entra água no tênis e depois é difícil de secar. Então a bota ela é um pouquinho melhor, porque ela tem essa parte impermeável e a gente consegue andar mais confortável nesses trechos de pântano. Léo, eu não gosto de andar de bota, eu prefiro andar de tênis, que eu acho que ele é mais leve, é mais confortável. Se ele molhar, depois ele seca mais rápido. Tudo bem, dá para ir de tênis também, não tem proibição para quanto ir de tênis, só que eu só peço para que se atentem ao tipo de solado desse tênis. Não vamos pegar um tênis que a gente usa em casa, um tênis de corrida, um tênis de andar na rua, para andar na trilha. É um tênis que você vai escorregar, você não vai parar em pé, você vai pisar e vai ter vários momentos que você vai escorregar. Então, a ideia é que você, se for de tênis, vá com tênis adequado para trilha. Então, acho que a ideia é isso. Pode ir de tênis, mas um tênis adequado para fazer trilha. Não vá com tênis de corrida, ou um tênis velho que você tenha lá, um tênis que pode descolar. Pensa, se descolar um tênis seu lá, a gente não tem um lugar para comprar lá, não tem alguém para pedir para entregar lá. Você vai ter que fazer a trilha depois com o tênis que você tiver. Então, a gente vai ter que remendar esse tênis, vai ter que fazer alguma gambiarra lá para resolver o problema de imediato e você poder ir embora. Então, eu preciso de um solado, de um sapato que tem um solado que tem um grip bom, que ele tem uma aderência boa nas pedras. Eu preciso que vocês levem um sapato que esteja em condições boas, não dá para chegar, eu tenho esse velhinho aqui, dá para ir com ele. Não, se ele estragar, você vai ficar descalço lá na montanha, então vai ser muito, muito, muito ruim. Então é importante que esteja com um sapato adequado. De novo, eu me coloco à disposição, me mandem mensagem, se tiver alguma dúvida sobre o sapato, vai lá no grupo, tem meu telefone lá, me manda mensagem, Léo, eu tô com um sapato aqui, eu queria saber se acha que esse sapato dá para ir.
tira uma foto e me manda, ou então, Léo, eu vou comprar um sapato, vou comprar um tênis, uma bota, o que você sugere? Me manda mensagem lá que eu ajudo vocês, a gente vai conversando, e é isso. Eu acho que a ideia é ajudar vocês nesse sentido também. Estamos aqui justamente para isso. A live hoje é para isso, eu estou no grupo que é justamente para isso também. Então, não tenham vergonha, mandem mensagem para mim lá. Se eu demorar um pouquinho para responder, que às vezes eu demoro, que eu estou na montanha, me cobra, que uma hora eu respondo. A hora que eu responder, pode ser que eu vou ajudar vocês. Então, essa é a parte que eu queria falar sobre os calçados, sobre terreno. A alimentação de trilha. Durante a trilha, durante os 3 dias de montanha, a alimentação de trilha está incluído o café da manhã e o jantar. O lanche de trilha não está incluído. O lanche vocês têm que levar vocês mesmos. Por que eu não coloco o lanche de trilha? Cada um gosta de comer uma coisa. Tem gente que gosta de comer barrinha de cereal, tem gente que gosta de comer sanduíche, tem gente que gosta de comer amendoim, tem gente que gosta de comer barra de proteína e sei lá o quê. Então, assim, o lanche de trilha eu deixo cada um à vontade. Então, quando a gente for começar a trilha, na mochila de vocês, tem que ter o lanche de trilha para os 3 dias. Então, tem que levar o lanche para os 3 dias de trilha. Não levar muita coisa exageradamente, porque vai ser mais peso e essa mochila vai ficar mais pesada e você vai sofrer mais, vai ter mais dificuldade para carregar ela. Mas não leve tão pouquinha coisa que seja suficiente para te deixar com fome. Você tem que ter um negocinho para você comer, porque são várias horas de atividade física. Frio a gente acaba comendo um pouco mais. O café da manhã é bem cedo, o jantar já é mais à tarde, então assim, vai demorar para ter uma refeição quente. Então levem comida em quantidades suficientes para vocês. E cada um come um tanto, tem gente que come mais, tem gente que come menos. Levem de acordo com a necessidade de vocês. O café da manhã e o jantar, depois eu vou mandar o cardápio para vocês lá no grupo, quando estiver chegando mais perto. Mas é aquela coisa, gente. A gente está numa travessia de montanha, a gente está levando tudo que a gente precisa. E esse levando tudo que a gente precisa não é levando de carro, é levando nas costas, na mochila. A gente vai ter os guias andam com as mochilas, a gente vai carregar as barracas para vocês. Então, imagina, a gente está num grupo de 10 pessoas, 10 clientes, vai ter pelo menos mais uns 3 ou 4 pessoas da equipe. Então, essas pessoas da equipe, elas contam também, elas vão precisar dormir em barraca, elas vão comer, elas vão precisar de levar alimento para elas. Então, imagina que a gente vai ter que levar 4, 5 pessoas, 3 ou 4 pessoas, a gente vai ter que levar os equipamentos, as barracas de todo mundo, vamos ter que levar comida para todo mundo, café da manhã e jantar para todo mundo, vamos ter que levar os nossos equipamentos pessoais, nossas roupas, a nossa saco de dormir, as nossas coisas. Então, não dá para levar muita coisa de comida. A ideia é que a gente leve, quando a gente fala de alimentação de trilha, a gente leva comidas nutritivas, a gente leva coisas que são nutritivas, coisas que a gente come na cidade. Eu não levo miojo para a trilha, por exemplo, para dar para vocês. A gente vai levar arroz, vamos levar um macarrão, vamos levar proteína, vamos levar várias coisas que sustentam a gente. Só que a gente não consegue levar muita coisa. Então, essa alimentação de trilha é um pouco mais reduzida, é um pouco mais restrita. A gente não vai comer, não aguenta mais comer. É comer para matar a nossa fome naquele momento e continuar a trilha. É isso. Eu falo porque, às vezes, eu faço expedições com as pessoas e a gente tem acesso, dá para ir de carro. E aí, quando a gente vai de carro, a gente consegue levar várias coisas. Aqui não, aqui a gente tem essa limitação da montanha. E quanto mais pesado, mais lento é tudo, mais complicado é tudo. Então, assim, essa parte de alimentação, a gente tem a alimentação, eu vou mandar depois para vocês uma listinha para vocês preencherem para mim, falando se alguém tem alguma restrição alimentar, se alguém é vegetariano, se alguém é vegano, se alguém não pode com glúten, com queijo, com leite, com qualquer coisa. Vocês vão preencher essa listinha para mim, eu vou pegar essa lista e vou montar os cardápios de todos os dias de acordo com as informações dessa lista. Então, se tiver alguém lá que é vegetariano, vai ter comida para essa pessoa, ela vai chegar lá e vai ter comida para ela também. Então, a ideia, mais ou menos, da alimentação de montanha é essa. A gente tem comida para todo mundo, mas é uma quantidade que vai alimentar a gente, mas não é uma quantidade que a gente vai comer até ela chega. E se a gente come muito na montanha também, a gente depois tem mais dificuldade para caminhar também, então tem toda essa parte. Que mais? Falamos de horários, falamos de
alimentação, falamos de calçado, falamos do terreno, falamos dos equipamentos de frio. Creio que a gente falou de tudo já nesse sentido. Acho que se eu estiver esquecendo alguma coisa e alguém lembrar, acho que essa parte acho que é isso. Agora é o momento da gente abrir o espaço para perguntas. Acho que é isso. Rose, acho que a gente pode abrir espaço para perguntas. Da minha parte aqui, acho que é isso. Sim, Léo. Foi bastante esclarecedor, tiramos aí, deu para ter uma ideia geral, como que vai ser nossa travessia, nossa tão esperada travessia. Sabemos que do grau da dificuldade técnica, mas eu penso também que a gente vai, é um passo de cada vez, a gente vai vencendo. Gostei muito aí desse lance aí de descer na cadeirinha, inclusive eu tenho uma, tá, a minha é vermelha, é a que eu faço rapel, que é muito gostoso, né? Acho que bom a gente, quem tem assim uma certa medo de altura, é bom fazer talvez treinar um pouco de rapel. Nós vamos ter agora no próximo domingo aí com o grupo da Vertaco. A Vertaco fez um preço especial para quem é do Caminho do Cerrado, e acho que é bom você experimentar, que aí vocês já vão estar preparados para descer lá o cavalinho, o mergulho. Ai, ai. Enfim, eu já vi vários vídeos desse cavalinho, mas vi no sentido contrário, subindo, né? Então, realmente é uma pedra que você vai montar a pedra e transpor essa pedra, só que é uma pedra que de um lado você tem um paredão e do outro lado você tem um abismo. Então, ela realmente é um momento assim, de tensão. Agora, eu tenho bastante confiança no Léo, porque o Léo é bastante preocupado com a questão da segurança, ele é gestor de segurança, inclusive, e realmente montanha a gente precisa de pensar bem, né, nessa questão da segurança. Descer de cadeirinha no mergulho é muito chique também, porque eu já vi o pessoal descendo na corda, assim, muito engraçado, né? Então, enfim. E a escaladinha lá na parede também é de boa, não tem nada demais. Mas sabe que a gente vai descer, a gente desce de costa, mais tranquilo. Sobre equipamentos, penso que a gente pode usar o mesmo equipamento que nós usamos em Cerro Castilho, acho que não tem muita diferença em termos de temperatura. O Léo falou do saco de dormir, o grau de conforto, ele é feito para o conforto de mulheres, então nós mulheres sempre vamos ter que olhar a temperatura de conforto. E o grau extremo é para os homens, o homem ele sente menos frio que mulheres, então, Rose, às vezes, não. dormir da mulher, que dá 0 grau, para o homem ele consegue se sentir mais confortável com não seja tão quente como nós. Rose, uma correçãozinha aqui. Não é a temperatura extrema que é do homem, é a de limite que é do homem, conforto para a mulher, limite para o homem, e extremo é o suficiente para a gente não morrer de frio. Morrer, aí também vai depender, são horas, né? Não são dias, algumas horas que você vai sobreviver até ser encontrado. É o limite, é verdade. E uma dica que eu dou é que se você não tem um saco de dormir que não seja adequado para essa temperatura, vale investir no liner, que ele potencializa o aquecimento do saco de dormir e você não precisa levar, às vezes, um outro saco de dormir que é caro e mais pesado, porque quanto mais o grau de conforto dele é mais baixo, mas também ele vai ser um pouco mais denso, né? A não ser que seja um saco de dormir com a tecnologia mais avançada, que ele vai ter volume pequeno e também um peso mais baixo. Mas não tendo isso, vale investir no line. Eu levei para o Cerro Castilho no line e também levei para o Monte Roraima e fiquei bem quentinha. E é gostoso a textura, e é mais barato que você ter que comprar um outro saco de dormir. E há pessoas que alugam também, né? Então, assim, não precisam de gastar tanto dinheiro para isso. Mas esse checklist eu tenho, depois vou compartilhar com vocês, e aí o Léo, já compartilhei no grupo do Cerro Castilho, depois ele pode ir lá fazer um complemento. Eu tenho até alguns vídeos que eu gravei quando eu estava arrumando minha mochila para ir para o Cerro Castilho. Eu acho que a mochila vai ser praticamente a mesma, a quantidade de dias é a mesma, né? São um dia a menos, né? Porque o Cerro Castilho foram 4. Então, lá também a gente transportou o saco de dormir, transportou o isolante térmico, linha e as roupas que usou. E o banho é aquele negócio, né? Depende, aí cada um vai de cada um. Se não der conta de tomar banho gelado, toma o velho banho de gato, de lencinho.
Lá em Cerro Castilho, poucos conseguem tomar banho nas águas geladas dos rios. Uma coisa importante sobre o banho, não é obrigatório, viu, gente? Não é obrigatório. E os guias, menos ainda, não está no contrato. Vou falar uma coisa para vocês, guia de montanha não toma banho. Eu nunca vi um guia de montanha tomando banho, nem lá no Monte Roraima, foram 9 dias, eu não vi nem o Gadeto, nem o Edgar tomando banho nenhuma vez. Então, acho que isso aí já é banhinha de guia, não tomar banho. Então, você já sabe. Enfim. No Monte Roraima, eu tomei meus banhos. Pulei um outro dia, mas eu tomei quase todos os dias. Porque é muito frio. Vão ser 2 pessoas por barraca, Léo? Sim, vão ser 2 pessoas por barraca. Você vai levar as mesmas barracas lá de Cerro Castilho ou serão outras? Pretendo levar as mesmas de Cerro Castilho. Bem provável que eu leve as mesmas. Talvez eu troque uma ou outra ou leve uma outra a mais. Se bem que... a barraca tem 2 portas? Tem 2 portas. Tem 2 portinhas. Se vai atropelar, tem para sair? Não, é uma barraca bem grande essa que eu levei. Eu comprei ela exclusivo para levar para o Cerro Castilho. É uma barraca... Dá para guardar a mochila dentro da barraca? Dá também. Tem uma varanda bem grande. Eu guardava tudo. Eu e a Cristina, nós dividimos lá em Cerro Castilho e guardávamos tudo lá. Tudo lá, ficava tudo guardadinho. Só deixava as botas para o lado de fora, dentro do saquinho plástico. É uma barraca de 3 pessoas. Geralmente eu faço a conta. Eu levo uma barraca de 3 pessoas e aí eu coloco 2 pessoas na barraca. Mais ou menos a conta que eu costumo fazer. Bastante confortáveis, assim. Dormia bem aquecida. Acho que não tem tanto problema, não. E, pessoal, agora vou abrir o espaço para vocês. Não tem nenhuma pergunta no chat, deixa eu só ler o que eu acho tá que alguém perguntou. Deixa eu só ver aqui. A Adri está aqui conosco. Oi, Adri, não tinha te visto. Ela escreveu aqui, eu tenho medo, mas vou com medo mesmo. Boa, é isso aí. A Terezinha, já estou animada para ir. Opa, essa é das minhas. Eu escrevi, não vou sofrer por antecedência, deixa para eu sofrer lá. A Silvia perguntou, e a água, tem que levar? Acho que o Léo já respondeu, né? Não, de água eu não falei de água. Deixa eu falar. Falou que lá dos lugares dá para encher a garrafinha, você falou. Você chegou a falar. Não precisamos levar recipiente para muita água. Lá tem vários pontos de água. Eu creio que 2 litros, um recipiente para carregar 2 litros de água é suficiente. Se alguém toma muita água e bebe muita água, então leve um pouquinho mais, mas creio que 2 litros é o suficiente. Eu levo filtro, a água da montanha, a água que acabou de nascer ali, é uma água super limpa, super pura. Beleza. Tem vários pontos de coleta. Além disso, eu levo um filtro, para quem quiser, tá comigo na mochila, eu levo também clorim para quem quiser usar, mas eu normalmente nunca uso nada disso, eu tomo a água mais pura possível ali da montanha. Então, 2 litros de água, um recipiente para 2 litros. A Adri perguntou, né? Não sei se perdi essa parte. São 2 pessoas para o barraco, o Léo já respondeu. A Silvia bem lembrado. E ela falou, Cruz, 9 dias sem banho? Mas tem um banho de lencinho. O não garanto, não. Banho de lencinho, mas eu não sei, não. Bom, eu não estava lá na barraca dele para ver, né? Então, não posso confirmar. Hein, Léo, você tinha falado do aeroporto, eu já comprei minha passagem de ida para o Santos Dumont. É onde eu sempre desço quando eu vou para o Rio de Janeiro, né? Então, aí depois que fechar aí, tem que ver direitinho aonde vai ser, né? Na verdade, Léo, durante essa sua ausência das montanhas lá da Argentina, o pessoal tinha perguntado, e eu meio que já tinha deixado estabelecido que seria o Santos Dumont, tá? E também, inclusive, tinha falado que o horário seria por volta de até as 14 horas, justamente para poder a gente não chegar muito tarde lá em Teresópolis, e a gente ter um tempo para poder curtir a cidade. E a volta também, já tinha orientado o pessoal a comprar a partir depois do meio-dia. Que aí, se alguém fosse sair mais cedo, então a gente teria que ver no dia, então aí teria que reunir com o grupo e então sair mais cedo. Mas que, a princípio, para comprar depois do almoço mesmo. Tá? Já tinha orientações gerais que nós já tínhamos passado, já tínhamos combinado. Perfeito. E muitas pessoas queriam aproveitar, inclusive, promoções, né? As passagens aéreas hoje em dia estão muito caras, então realmente tem que aproveitar promoções. Então, pessoas já compraram. E também porque o traslado não é um transporte lá do Galeão para o Santos Dumont, fica bem complicado.
você tem que pagar Uber, ou então táxi, não existe, não é igual Guarulhos, né, e Congonhas, que você tem aqueles ônibus que fazem o transporte, não tem. Então, aí a gente achou melhor que... E tem sim, tá? Tem voo direto de Brasília, tanto para Congonhas, como tanto para Santos, como para o Galeão. Galeão, às vezes, até mais difícil, porque a maioria que vai para lá são conexões, de voo internacionais, e às vezes até mais difícil e mais caro, inclusive, as passagens para o Galeão. É difícil encontrar uma passagem preço melhor. A maioria é para o Santos Dumont mesmo. O mesmo acontece também em São Paulo, né? Para Guarulhos sempre é mais caro. O melhor é a gente ficar no aeroporto mesmo, Santos Dumont, e de lá a gente sai para ir para Petrópolis. Perfeito, perfeito. Vamos marcar esse horário, então, às 14 horas. Isso, até as 14. Até as 14 chegar lá, 14h30, mais ou menos, a gente sai de Santos Dumont. Que aí são 2 horas, né, de até chegar em Teresópolis. É tranquilo, ainda dá para aproveitar o resto da tarde e à noite na cidade. Tá bom? Perfeito. Vou abrir a palavra para as pessoas, quem quiser fazer pergunta. Oi, Fabiano, tudo bom? Fabiano é nosso colega de longe, ele acho que ainda está em Palmas, e ele se encontra com um grupo só, mas está longe de nós. Nós já fizemos alguns anos atrás o Caminho da Luz, e ainda não deu certo a gente se encontrar. Vamos ver se vai dar dessa agora. E outra travessia. Pessoal, podem fazer a pergunta aí, se quiserem, levantem as mãos, que fica mais fácil para eu visualizar aqui. Adri, você está por aí, quer falar alguma coisa? Estou por aqui, mas não tenho que falar, não. Minhas dúvidas estão esclarecidas. Obrigada. Está aí querendo fazer algum complemento? A Adriana tem já muita experiência em montanhas, de outros carnavais. Mas faz tempo, viu, que fui. Montanha mesmo, já tem um bocado de tempo. Preciso me reciclar. Vamos começar por Petrô, então. Vamos aproveitar que estamos chegando a temporada, ó. Nós estamos no mês 3, mês 4, meio do mês 4 já começa a temporada de montanha aqui, hein? Dá para fazer muita coisa. Esse ano tem bastante montanhas nas travessias do CDC. Começou com o Cerro Castilho, depois tivemos Monte Roraima, vamos ter a Cordilheira Real aí da Bolívia, tem Petrô Terê, né? Tem bastante montanha esse ano. Demais, bom demais. O Caminho da Fé, que não deixa de subir lá a Mantiqueira. Essa montanha eu fiz. Descer, a Luminosa. Então vai ter... Eu vou falar baixinho aqui, mas essa eu acho que foi a montanha mais difícil que eu fiz na vida, essa tal dessa Caminho da Fé. Não é assim complicado. Que isso? Que nada. Não, é muito longe, é muito longe. Eu tenho um problema com caminhadas muito longas, eu prefiro caminhadas curtas. Eu prefiro caminhada para cima, né? Pois é. Ai. Não, eu gosto de caminhada mais no plano, mas nada contra também para cima, não. O Fabiano levantou a mão. Pode falar, Fabiano. Boa noite para todos. Boa noite. Tudo. Boa noite. Lá no qual que é assim, a gente vai passar tal de portal de Hércules, essas coisas, a gente vai passar por esse local, como vai ser lá, né? Vamos sim, Fabiano. No segundo dia, o dia que a gente sai do Fino e para o Açu, a gente passa próximo dos portais de Hércules. Para ir nos portais de Hércules, a gente tem que sair um pouco da trilha. A trilha passa meio aqui, a gente tem que sair 1,5 km para ir lá, depois voltar esse 1,5 km. Eu não falei nada dele, é um lugar que eu pretendo ir, é um lugar que depende do tempo que a gente vai estar, do horário que a gente chegar nessa bifurcação. Provavelmente vai dar para a gente ir, sim. Bem provável que a gente consiga deixar as mochilas ali um pouquinho, descer esse 1,5 km, ver os portais de Hércules, voltar e depois acabar de chegar no Açu. Bem provável que a gente vai. Só que eu não consigo te dar isso com certeza, porque depende um pouco do nosso horário. Se a gente chegar lá num horário muito tarde, a gente tem que passar batido. Mas, assim,
a vista que a gente vai ter é bem parecida, assim, a gente vai, esse 1,5 km, ele coloca a gente num lugarzinho um pouquinho mais privilegiado. Se a gente não conseguir, no caminho da trilha, a gente já tem uma vista bem legal dos Portais de Hércules. Mas pretendo ir sim, pretendo levar vocês sim. Mais alguma pergunta, Fabiano? Não, era isso mesmo. Valeu. Ok. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento? Aproveita o Léo bastante, porque daqui a pouco ele some de novo para as montanhas, e aí fica mais difícil falar com ele. Eu agora vou sumir só quando for para Bahia. Tem umas expedições antes, mas são expedições curtinhas. Aí quando eu for para Bahia eu vou sumir mesmo, que é quase um mês lá. É verdade. Bom, não tendo mais pergunta, no chat também não tem, a Isa só agradeceu aqui, a Adri está falando, a Silvia perguntou como que chama o trek que coloco dentro do saco de dormir, para que não precisa comprar outro. A Adri já respondeu, que é o Liner, o Liner, como queiram. A Isa vai sair, abraço para todos, e o Fabiano agradeceu. Não há perguntas no WhatsApp, então vou agradecer a todos vocês, lembrando mais uma vez, pedindo para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, é muito importante vocês se inscreverem e assistir lives. Tem muita live legal lá, tem live sobre nutrição, sobre o uso de equipamento, sobre como não dar bolhas nos pés, sobre como comprar passagem aérea, como economizar dinheiro. A nossa aí adorável Adri tem bastante lives interessantes lá na área de finanças, que dão boas dicas. Já estou aqui esperando a próxima live. Tem uma também muito bacana de quando vai para o exterior, né? Se leva dinheiro, se abre conta, muito legal. Então, assistam, que é muito bacana. A Lília também agradeceu e já deu tchau para a gente. Já se foi, tinha 2 Lília, tinha a Figueiredo e a Lopes, bem legal aqui. A Genice apareceu aqui também, no chat. Pessoal, Adri, tem alguma coisa para falar para o Léo? Não, para agradecer de novo e nos vemos em breve, Léo. Mês que vem bom. estou na Bahia, se Deus quiser. Vamos que vamos. Travessia é gostosa demais. Pena que eu não vou estar aqui. Vou estar lá no gelo, porque lá nos Estados Unidos está frio. Vou contar um negócio aqui rapidinho. Hoje eu fiquei o dia todo fechando as reservas da Bahia, fechando as reservas das pousadas. Tá legal, hein? Tá muito legal, tá muito legal. Pois é, vocês vão... Bom, é tudo confortável, né? Porque às vezes eu fiz arroz de coco nas barracas antes, para agora a gente ir confortável. É assim mesmo, tem que ser cobaia. Os outros que vêm na frente já vai beber a água já mais limpinha, porque já filtrou. É o contrário aqui. Pessoal, boa noite, então. Bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau, Léo. Mais uma vez, obrigada por tudo. Tchau, Rose. Breve. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu demais. Tchau.